Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um homem que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantas vezes perdoar é a questão. Mas é preciso olhar não só para o número de vezes a se perdoar, mas para a questão da dívida. A dívida é um termo, é uma expressão, e as expressões paralelas também, que são abundantes aqui nesse texto. Então, um homem devia uma enorme fortuna ao seu patrão. Não tinha com que pagar a dívida. Então, o patrão diz que ele deve ser vendido junto com sua família até que pague a dívida. Ele pede um prazo e diz que pagará tudo, toda a dívida. Diante deste pedido, o patrão perdoa a dívida. Então, tudo gira em torno da dívida. A dívida de um empregado que deve uma enorme fortuna que é impossível de pagar. A dívida que o empregado, mesmo não tendo condições de pagar, pede prazo para pagar e promete que vai pagar. A dívida que o patrão perdoa, não apenas concede prazo para pagar, mas perdoa totalmente. Então, esta é a situação do ser humano, de cada um de nós, diante de Deus. Uma enorme fortuna, uma dívida impagável, uma dívida para a qual nós poderíamos ser entregues totalmente, poderíamos perder tudo, porque devemos tudo. Uma dívida para a qual nós pedimos prazo para pagar. E uma dívida que Deus perdoa completamente. Não concede prazo, mas perdoa completamente.
em relação aos nossos irmãos, um que devia apenas 100 moedas, uma dívida que não é tão grande assim. Por mais que uma pessoa tenha me ofendido, eu não posso dizer que é impossível perdoar essa dívida ou que seja impossível essa pessoa pagar essa dívida. Quantas vezes eu já ouvi histórias de pessoas que tiveram a vida salva por um desafeto, por uma pessoa que ele não queria nem encontrar, com quem ele não falava, mas que no momento em que sofreu um perigo, um acidente que colocou a sua vida em risco, foi exatamente aquele desafeto que veio socorrê-lo e salvou-lhe a vida. Eu diria que ele aqui não só pagou a dívida, porque por mais ofensa que tenha feito, salvar a vida vale mais do que qualquer dívida, do que qualquer ofensa que tenha feito. Então a dívida de um ser humano para com o outro é sempre possível de pagar. A maior parte das vezes é uma dívida pequena. É que nós somos muito sensíveis. Às vezes a gente se ofende não tanto pelo que o outro fez, mas pela frustração do que a gente esperava que ele fizesse e não fez. Ou, de outra maneira também, pela decepção por ele ter feito alguma coisa que a gente não esperava que fizesse. Boa parte da ofensa do outro não está nele, está na gente. E com isso não estou querendo dizer que a gente seja mal por isso. Nós somos muito sensíveis. Neste sentido, poderíamos dizer que nós nos desfazemos diante do que os outros nos fazem. Nós dependemos disso. Deus não se desfaz diante de nada. Se nós devemos alguma coisa, não é porque Deus seja sensível, porque ele seja uma pessoa que se comove ou que se decepciona facilmente. Não. As nossas ofensas a Deus são verdadeiros atos de desrespeito, são verdadeiras ingratidões da nossa parte. Não é o que acontece entre nós. Esta dívida que pode ser paga, para a qual o nosso irmão espera também um prazo para pagar, com descendência, e que muitas vezes nós não permitimos, nós não atendemos, muito embora nós tenhamos experimentado o perdão das nossas dívidas em relação a Deus. E é por isso que Jesus diz que o Pai do céu vai inverter. Ele vai perdoar depois que a gente perdoar. Vai perdoar se nós perdoamos. Assim diz Jesus. Porque aqui na história, o homem perdoado não perdoou. É uma dívida muito diferente da outra dívida. Ainda tem uma curiosidade. Na primeira parte da história, o patrão só manda prender o empregado porque ele não tinha com que pagar. E então ele pede o prazo e o patrão não o pune. Aqui em relação, na segunda história, segunda parte da história, em relação ao seu colega, ele cobra a dívida, o colega pede um prazo e ele condena depois. Na primeira história, a condenação estava posta e o pedido do prazo levou a anular a condenação. Na segunda história, a dívida estava sendo cobrada, o homem pede o prazo e o castigo é imposto depois que ele pede o prazo. Ou seja, a condenação verdadeiramente vem não como uma cobrança da dívida, mas como uma vingança, como não querer saber de perdoar nem de dar prazo. Nós podemos voltar na pergunta inicial.
quantas vezes se deve perdoar? Até 7 vezes? Até 70 vezes 7? Nós poderíamos dizer de uma maneira diferente. Nós devemos perdoar uma vez só. Qual vez? Toda vez que houver alguma coisa para ser perdoado. E isso é na vida real, não é na vida hipotética. Quantas vezes não é um cálculo que eu vou fazer até onde eu posso, até onde eu devo, mas é pura e simplesmente uma atitude atual, uma atitude reiterada e eu diria uma atitude constante. Eu perdoo. Não é que eu vou perdoar, eu perdoo. Eu perdoo até aquilo que ainda não aconteceu. Até aquela ofensa que ainda não foi feita. Porque a minha disposição é de querer perdoar. Tanto quanto nós vemos que nos dois pedidos, nós vemos o desejo de pagar. Dá-me um prazo e eu te pagarei. O patrão perdoou dizendo, ele quer pagar, ele não tem com que pagar. Se eu não perdoar, não tem jeito. No segundo caso, ele quer pagar, mas eu não quero receber depois. Ou é agora ou depois eu não recebo. Portanto, eu não quero receber. O que eu quero é punir. A dívida serviu como pretexto para punir o irmão. Pedro é o nosso representante nesta parte do Evangelho. Quando se aproxima de Jesus e indaga sobre que atitude devemos ter em relação aos nossos irmãos que nos ofendem. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.